preço da gasolina comum está caindo há 6 semanas consecutivas no Rio Grande do Sul. A pesquisa da Agência Nacional do Petróleo apontou uma média de R$ 4,60 no valor do combustível. Neste período, o preço ficou 7 centavos abaixo da semana anterior. É o menor patamar desde março. Para entendermos a redução do valor da gasolina, nós contamos com a presença do especialista em investimentos, sócio do escritório GT Capital, Fabiano Garcia de Borba. Seja bem-vindo, Fabiano. Boa noite, obrigado. Boa noite. Vamos lá. Porque virou notícia, né? Geralmente a notícia que estampa os jornais é subiu a gasolina. Exatamente. Pois hoje estamos noticiando que a gasolina não só baixou, como tem baixado. Exatamente. Às vezes ela flutuava, baixava um pouco, subia na outra semana. Vem cá, o que está acontecendo, Fabiano? Qual foi a causa dessa redução do valor? Melhor, dessas reduções nas últimas semanas? Na verdade, a gente vem sofrendo há bastante tempo com essa alta, né? Se a gente for fazer uma análise aí dos últimos 5 anos, a gente vai tomar um grande susto que a gente pagava há 5 anos atrás, que a gente vem pagando hoje, né? Mas esse ano, realmente, a gente iniciou o ano com uma alta, né? E a gente pode analisar uma análise criteriosa com base no dólar e no barril do petróleo. Sim. Então, o impacto externo no mercado interno, no preço do combustível, realmente tem essa relação. A gente tem que ficar de olho no preço do dólar e no preço do barril do petróleo, né? E esses dois indicadores, a gente pode dizer assim, eles tiveram queda, né? Então, consequentemente, isso refletiu também no nosso bolso aí na hora de abastecer. Ou seja, o petróleo reduziu no mundo inteiro. Exatamente. O preço do barril do petróleo, essa precificação, esse commodity, ele vai impactar o mundo todo. Sim. Né? E a relação com o dólar? O dólar também teve uma retração agora nos últimos dias. Exatamente. A gente pode taxar em torno de 3,80, né? A gente chegou a patamares acima dos R$ 4 aí. Então, consequentemente, essa queda vai refletir porque o barril do petróleo é precificado em dólar. Sim. Então. Agora, hoje, como é que é composto o cálculo, né, do valor da gasolina? Quais itens compõem o total que chega no consumidor? E há pouco tempo, a gente acabou de passar pelo dia da liberdade de impostos, né, o dia contra os impostos, a nossa carga tributária, que não é mole, também é alvo de uma possível reforma que se discute no Congresso e no Senado. Agora, a carga tributária continua a mesma, né? Exatamente. Tirando essa carga tributária, o que está incidindo no valor e que pode nos explicar, por exemplo, a relação distribuidora com a refinaria, por exemplo? Exatamente. Então, existe custo de logística, que a gente sabe, consequentemente, no Brasil, é um serviço que ainda deixa a desejar, nossas estradas, né, não favorecem para isso. Existe os impostos, como você falou. Tá? Um ponto, acho que é muito importante a gente salientar, que o ICMS, que é o tributo estadual, né, ele é calculado com base no preço médio do que se estima que será vendido o combustível na ponta. Né? Então, essa precificação, ela pega uma média e se coloca 30% aqui no estado sobre esse valor. Sim. Então, se a gente analisar o estado do nosso lado aqui, quem costuma atravessar e pegar as belas praias de Santa Catarina, percebe que o custo vai caindo. Chega por Araranguá ali, já vê uma diferença de 40, 50 centavos, dependendo do posto de combustível. Sim. E isso se tem, né, com base no ICMS. Né, porque essa média, como lá já é menor a média na ponta, coloca 25% ao invés de 30% aqui no estado, o preço fica realmente bem abaixo. É verdade, olha, quem foi para Santa Catarina no verão agora, tem gente que não pode, tá? Mas já queria voltar com um bombão de gasolina. Exatamente. E antes de voltar, o pessoal dá uma paradinha, né? Antes de atravessar para Torres e abastece. Abastece. Agora, essa tendência de queda deve permanecer, o preço da gasolina deve ficar nesse patamar. Há espaço para mais recuo, para mais reduções, né? A gente fica imaginando, porque o que impacta às vezes é porque esse aumento às vezes não é gradativo, como está acontecendo na redução. Às vezes a gente acorda com a gasolina, por exemplo, 4,19 aqui em Canoas, no outro dia está 4,40. Exatamente. Então, é engraçado que tu estava passando as notícias, né? E como essas notícias, elas são importantes e o quanto elas impactam, por exemplo, no preço do combustível. Né? Tu falaste sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula. Até o impacto dessa notícia, consequentemente, vai trazer um impacto para a Bolsa de Valores. Né? E aí, quando a gente fala, um analista de investimentos falando sobre gasolina, né? O que tem a ver? Se a gente percebe um impacto negativo sobre a Bolsa, uma notícia dessas, enfim, acaba o investidor externo saindo, né? A nossa moeda aqui, o real, ela se desvaloriza perante o dólar, consequentemente,
o barril do petróleo vai ficar mais caro, por mais que ele permaneça com o mesmo valor lá fora. Sim. Né? Se a gente tem um dólar aqui a 13,80, ele passa para 4, a gente tem esses 20 centavos aí, então, né, que vão acabar ajustando no valor do barril. Sim. Outro ponto que a gente tem que estar sempre de olho é essa questão do política, né, externa. O Trump, a qualquer momento, pode tomar uma decisão contra o Irã. Isso, consequentemente, vai impactar diretamente no preço do barril do petróleo. Ali naquela região, por exemplo, circula mais de 1/5 da produção de petróleo, né, do mundo. Exatamente. Então, assim, todo esse atrito, né, o fato do Irã ter derrubado drones dos Estados Unidos, a gente sabe que a qualquer momento pode gerar um problema ainda maior. Sim. Então, a gente pode ver relações internas, com essa notícia, por exemplo, do habeas corpus do Lula, né, da negativa, e também externas. O que pesa mais hoje no peso do petróleo? Eu sei que é uma pergunta difícil e complexa, mas hoje a estabilidade política brasileira, que é uma constante desde o novo governo, a gente tem visto, né, crises geradas internamente e crises externas. Guerra comercial Estados Unidos-China, agora guerra mesmo, possibilidade de guerra Irã e Estados Unidos. O que impacta mais hoje? Vamos tirar esse fato do Trump com o Irã, que é algo assim que não acontece, né, não é algo que acontece frequentemente, mas vamos pegar mais a questão da crise política. Se a gente voltar no mês de maio agora, né, e a gente analisar o mês de maio do ano passado, a gente teve a crise dos caminhoneiros, consequentemente questionando, né, o preço dos fretes, que tem ligação com o preço do combustível, e a gente teve um fato relevante nesse mês de maio, onde começou aquele, né, boato de que teria novamente uma crise dos caminhoneiros, e a parte política entrou, né, no cenário onde o presidente Bolsonaro foi lá na estatal e colocou a mão, não, vocês não vão aumentar o preço do combustível. Por mais que tenha ocorrido um preço, né, um aumento no preço do barril do petróleo e a refinaria tivesse que repassar isso para o consumidor aqui, houve uma interferência política. Consequentemente, isso traz um problema para o investidor externo. Então, a gente tem uma alta no dólar. Então, é uma bola de neve. Sim. Né? Então, precisa existir esse equilíbrio interno muito maior, talvez, do que o equilíbrio externo. Sim. Né? Então, consequentemente, uma aprovação da reforma da Previdência vai atrair novos investidores. Esse mês, inclusive, a gente bateu o recorde, né, da Bolsa, ultrapassamos aí os 102 mil pontos, tivemos um volume ainda mais expressivo de novos investidores. Então, tudo isso traz uma confiança maior para o país, consequentemente, mais investidores externos, reduzindo o valor do dólar e, consequentemente, refletindo no valor do combustível. Agora, essa é uma boa análise também. Como é que, claro, aqui a gente sabe que tanto especialistas em investimento, economistas, vão divergir, cada um tem um ponto de vista, mas, na tua opinião, como é que tu avalia essa política de preços da Petrobras? Uns questionam, outros acreditam que é assim que funciona hoje no mercado, não só brasileiro, mas no mercado internacional. Dá para imaginar que essa política de preços pode se alterar? Né, hoje em dia, isso não é de hoje, não é desse governo. Outros governos já implementaram essa política livre. Né? Na verdade, sim, se for feita uma análise a fundo, o preço hoje que sai da refinaria, ele não é um preço alto comparando com os demais países. Tá? A gente tem um preço teoricamente justo porque ela não é autossuficiente, ela não tem, né, a matéria-prima suficiente, ela busca ainda isso, enfim, ela precisa comprar, né, e muitas vezes paga em dólar, então tem essa interferência. Se a gente for pegar o preço hoje do que ela sai da Petrobras, por exemplo, sai em torno de 1,30, 1,40. Né? Em cima disso, o maior impacto é o imposto, que é 50%. Né? Então, se a gente for fazer essa análise, realmente não é muito distinto dos demais países. Né? Se a gente for analisar aqui na América do Sul, por exemplo, a gente só vai ter a Venezuela porque realmente lá eles têm... Exatamente, o volume também de consumidores é menor. Então, consequentemente, precisa... É oferta e demanda. Não só a relação produtor, mas também o refino é importante? Exatamente, exatamente. A gente tem o custo do etanol aqui, que a gente tem um volume expressivo de etanol. A gente sabe que aí fica em torno dos 27%. Já uma gasolina premium, ela reduz para 25%. Sim. Então, isso muitas vezes aumenta também o custo do combustível. Né? Mas se a gente for fazer a relação de custo-benefício, talvez a gasolina lá fora se torne um pouco mais barata pelo fato de ser melhor, muitas vezes, ter, né, menos etanol, que o consumo acaba se tornando maior. Consequentemente, o custo médio
Sim. fica inferior. Agora, para fechar, a gente falou sobre a carga tributária, mas tem outro aspecto. Há pouco tempo aqui em Canoas, né, blitz do PROCON e denúncias, através de denúncias, o PROCON chegou, né, com postos com gasolina adulterada, bombas adulteradas, né, que registravam muito, botou tantos litros, mas no final botou metade. E ali a bomba marcava que tinham botado 60 litros e entrou 20, 30. Falta também, isso poderia ajudar a reduzir no preço da gasolina, uma fiscalização maior, uma participação maior do consumidor denunciando cartéis, entre outras coisas? Existe a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que faz essa fiscalização, é um órgão governamental, né? Ela também fiscaliza a própria Petrobras. É lógico que esses fatos ainda acabam, né, acontecendo isoladamente. Eu acho que o importante é o consumidor estar atento também. Eu acho que vem a nossa responsabilidade, né, muitas vezes de perceber que tem muitos colegas, amigos que eu pergunto, quantos quilômetros por litro faz o teu carro? O cara não sabe, não tem a mínima ideia. Então, assim, comparar isso, eu estava conversando com a minha esposa esses dias e aí a gente conversou, a gente percebeu que estava rendendo menos aquele tanque, né? A média tinha caído lá de 11 para 9,5, 10. Então, poxa, será que é o combustível que está adulterado? Né? Na hora que o frentista está abastecendo lá, quantos litros cabem no teu tanque? Sim. Será que realmente está condizente com o que estava faltando? Então, assim, tem que ter também essa visão do consumidor e com certeza, perceber alguma adulteração, fazer essa denúncia que é importante, né? De colocar a ANP lá no Google, você vai achar o órgão fiscalizador e com certeza tem os telefones lá para poder fazer essa denúncia. Incluo também o PROCON, que faz um brilhante trabalho aqui em Canoas e outros municípios também, né? Afinal de contas, o consumidor ele faz parte dessa cadeia. Com certeza. E ele tem a sua responsabilidade também. Tem o seu direito, mas também tem a sua responsabilidade. Bom, Fabiano Garcia de Borba, especialista em investimentos, representando o escritório GT Capital. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E que a gente possa continuar nessa tendência aí de queda no preço da gasolina, que vai refletir. E aí, para finalizar, reflete, por exemplo, no preço do pão? Tudo, né? Tudo, na verdade, a gente tem uma logística aqui que depende muito do combustível, né? Mais do diesel, que hoje ainda a gente tem um controle, né? O governo vem barrando o aumento principalmente do diesel, mas, consequentemente, impacta, sim. É só para a gente entender que não é exclusividade para quem tem automóvel, moto, ou qualquer veículo de combustão. A gente está falando ali do pão, né? Da senhora, do senhor ali. Infelizmente, o Brasil é movido a gasolina e diesel. A passagem do nosso ônibus, né? Também. Tem relação também. Tudo. Bom, obrigado mais uma vez, Fabiano. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, acho que é um prazer e contem sempre conosco do escritório aí, que a gente tem já uma parceria. O Marcos já veio aqui falar de dólar, tem a ver com esse assunto, então a gente está sempre à disposição. Sejam bem-vindos sempre. Obrigado.